Às vezes tudo que seu filho precisa é saber que você está lá, que ele não precisa se preocupar, que ele não precisa olhar para trás, porque ele sabe que você está lá. Seja muito bem-vindo, eu sou Lorena Guarnieri, terapeuta, e hoje eu vou contar para vocês uma história quando eu levo a minha filha para a escola. Esse ano, eu já falei aqui, né, ela mudou para o primeiro ano, então no ano infantil a gente deixa na porta da sala e agora a gente deixa na porta da escola. E aí, por um tempo, ela ficava olhando para trás, ela ia ter um corredor que ela sobe até que ela vira e sai do meu campo de visão. E eu sempre deixei me despedir e ela ia e eu continuava olhando. E aí, nos primeiros dias, na primeira semana, ela sempre de lá do meio, ela virava e fazia coraçãozinho pra mim, mandava beijinho e dava tchauzinho e tal. E eu continuava ali olhando até que ela saísse do meu campo de visão. E alguns pais só deixam ali e saem. E aí, conforme ela foi pegando confiança, ela não virava mais para trás. Ela ia andando, se despedia, beijava e ia. E aí, de lá de trás, teve um dia, depois que ela já estava mais confiante, que ela não olhou para trás. Ela simplesmente fez assim, ó, em cima da cabeça. E aí, quando chegou lá na hora que ela vira, que ela olhou para saber se eu estava lá. E eu estava. E aí, ela deu um tchauzinho e foi. E ficou toda feliz. E dali pra frente, ela não olhou mais para trás. Porém, toda vez quando ela tá no meio ali do corredor, ela faz. E aí ontem eu deixei ela. Teve um dia que ela me falou. Ela falou assim: "Eu sei que você tá lá olhando até eu virar, porque você não vai embora". Eu falei: "Ah, é? É. Mas você pode ir, tá?" Tá. Mas eu gosto que você fique lá. E aí ontem eu deixei e foi muito engraçado, porque teve alguns dias que não fui eu que levei, que a minha filha mais velha tava junto, porque sabe, né, saída de escola é aquela confusão e às vezes minha filha mais velha tá junto e eu falo, desce você com ela, eu dou a volta no quarteirão, depois eu volto pegar e tal. E aí ontem, depois de algum tempo, eu fui sozinha deixá-la e foi muito legal. Ela saiu, aí ela passa por mim, ela faz assim, né? Antes de sair, ela faz assim e aí ela vai. E aí lá no meio, de novo, ela fez o coraçãozinho e foi embora, não olhou para trás. Na certeza de que eu tô ali e de que eu estou vendo o coraçãozinho que ela fez. E eu achei isso tão significativo, porque a criança, para que ela vá, ela precisa saber que ela tem para onde voltar. Ela precisa saber que ela tem a retaguarda ali. É importante que ela vá, óbvio, e a gente, né, tá aqui para criar os filhos para o mundo, mesmo que eles deslanchem, vão. Porém, com 6 anos de idade, a criança precisa saber que ela tem alguém ali olhando por ela, que ela tá num lugar seguro. E eu me lembro de várias vezes que a gente ia pro shopping, por exemplo, e aí tinha um parquinho ali livre que as crianças ficavam brincando, e ela mesmo pequenininha, ela ia, se jogava, brincava, se soltava, porém, a cada pouco, ela dava uma olhadinha para ver onde eu tava. E se você tem filho pequeno, você já reparou que eles fazem isso, mesmo que vai naqueles brinquedos fechados, normalmente, em algum momento, essa criança dá aquela olhadinha para saber onde estão os pais. E como é bom poder estar ali para o seu filho, que ele saiba que você tá ali, que ele pode confiar, que ele pode brincar livre, que ele pode se jogar ali na brincadeira, porque tem alguém ali olhando por ele, tem alguém ali esperando por ele. Depois, conforme eles vão crescendo, é importante que eles aprendam a se virar sozinho e saibam, tenham essa autoconfiança. Mas nessa idade, enquanto eles são menores, é bem importante que eles tenham essa confiança. Tipo, posso brincar, estou seguro aqui, porque eu tenho a retaguarda da minha mãe, do meu pai, de quem quer que esteja. Não tem nada mais importante para uma criança do que se sentir seguro, do que se sentir amado. E são nessas pequenas atitudes, nessas pequenas coisas que a criança vai pegando essa confiança e essa segurança e esse amor, e ela vai sentindo esse amor. Então, se você puder ser esse ponto de segurança, de apoio para o seu filho, faça isso. Claro que cada criança, assim como cada pessoa, se sente amado de uma forma. Porém,
no geral, é importante que a gente fale para os nossos filhos. Você pode ir, eu estou aqui. Ou, quando você virar, eu já vou ter ido embora. Ó, assim que eu te beijar, hoje eu tô com pressa, eu já vou virar e já vou embora. Porque depois eu fiquei pensando, né? Já pensou se ela faz o coraçãozinho, ela vira e ela não me vê? O que será que ela vai pensar? Será que ela vai ficar triste? Será que ela vai falar, minha mãe já foi? E aí eu não cheguei a ter essa conversa com ela ainda. Porém, se um dia eu precisar deixá-la e já sair, eu vou falar com ela. Ó, mamãe hoje vai deixar e já vai sair. Porque é muito importante que a criança se sinta segura. E uma das maneiras da gente dar essa segurança para as crianças é falando, explicando. Eu sempre falo com relação a férias, com relação a viagens. O que mais causa transtorno, birra e tudo mais é a criança não saber o que vai acontecer. Ela não sabe para onde ela vai, quem vai estar lá, o que vai acontecer, como é que ela vai passar o dia dela. Então, sempre que for mudar alguma rotina, alguma coisa na sua casa, na sua rotina ali, conversa com seu filho, explica para ele no dia a dia. Depois que eu comecei a ter essa prática de conversar, olha, então no domingo à noite, eu geralmente explico como é que vai ser essa semana. Principalmente se vai ter alguma mudança. Mas se não, todo dia, hoje a gente vai acordar, você tem isso, depois tem aquilo, depois a gente vai fazer isso, depois... Explica para a criança, isso dá muita segurança para ela, porque os nossos filhos precisam disso. Isso ajuda a construir a autoestima, quando a criança se sente segura, quando ela se sente amada, quando ela se sente respeitada. Porque entre os adultos a gente tem muito essa coisa de conversar e de falar, né? Então, explicar, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, a gente fala isso para os amigos, a gente fala isso pro marido, pra esposa, e depois a gente esquece de falar pra criança. E a criança fica ali perdida naquele tumulto do tipo, meu Deus, quem será que vai me buscar na escola hoje? Eu já reparei que isso às vezes causa uma certa ansiedade. Na minha mais velha de 13, é um trem, desde que alguém busque tá tudo certo. Na pequena não. Então às vezes ela fala, quem vai me buscar na escola hoje? Eu falo, tanto faz, né? Ela fala, não, eu quero saber. Então sempre que possível eu falo pra ela, olha, hoje não é a mamãe que vai te buscar, tá bom? É o papai. Conversa com seu filho, mostra para ele, seja para ele esse ponto de segurança. Explica para ele se você atrasou, se você não pôde fazer um combinado que você tinha feito, explica os motivos para ele. Porque às vezes a gente esquece, as crianças têm sentimentos. As crianças precisam dessa segurança, desse amor. Então a gente precisa prestar atenção, né? E tratar as crianças como pessoas, como seres humanos que eles são. Eles só são pequenos. Então essas coisas deixam as crianças mais seguras quando a gente fala com elas, quando a gente explica para elas, quando a gente trata elas como pessoas. Isso vai fazer toda a diferença na birra, na hiperatividade. Porque quando a criança não sabe o que vai acontecer, ela se estressa. Então sempre lembre, seu filho, por mais se ele tiver 1 ano, ou se ele tiver 10, 15 anos, ele tem sentimentos, ele é uma pessoa e ele precisa se sentir seguro e amado. Então tudo que você puder fazer para que essa criança se sinta segura e amada, e às vezes para que a criança se sinta segura, a gente precisa soltar e deixar ela aí mesmo. Às vezes a gente precisa acolher, olhar para a situação e tentar dar o máximo de segurança para essa criança. E uma das coisas é a comunicação. Então conversa com seu filho, explica para ele os motivos, não ache que porque ele tem 5 anos ele não vai entender, ou porque ele tem 2 anos ele não vai entender, ele vai. Ele vai. Então, um dia que você tá muito estressada, eu costumo, sempre que eu tô estressada, que eu tô na TPM, eu falo, olha, hoje a mamãe tá extremamente cansada, hoje a mamãe teve um problema, então eu estou estressada, a mamãe tá na TPM, então, por favor, colaborem, porque eu tô sem paciência, então vamos fazer? E aí é legal lá em casa que todo mundo já sabe, a mamãe tá na TPM, vamos ter calma. Mas é falar mesmo, tratar as crianças como pessoas, deixar essas crianças serem seguras e ser esse porto seguro. Porque depois eles vão voar, eles vão querer voltar às vezes ou não. Mas saber que eu tenho um porto seguro ali no meu pai e na minha mãe faz toda a diferença na vida do seu filho. Então, faça isso por eles. E se você precisar de ajuda, quiser conversar,
Me chama nas redes sociais, Lorene Guarnieri, me segue lá. E se você gostou deste vídeo, já deixa seu like, compartilha ele com mais papais, mamães que precisam saber dessas dicas aí. Um super beijo e até o próximo vídeo.